Salve galera do Biologia Dinâmica, quem vai entrando aí? O Eudson, Bernardo. E aí pessoal, meu querido professor Antônio e o convidado que eu vou acabar de convidá-lo aqui. 18h04. Boa tarde, professora Rita. Professor Marco Arlindo Nery, meu querido, como é que tá você? Como é que tá essa força? Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Tô ouvindo também, tô tudo tranquilo. Eu sempre faço esses ajustes aqui e às vezes, deixa eu conectar aqui o... E agora, como é que tá? Tá ótimo. Eu tô escutando perfeitamente você. Pronto. Marco, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Biologia Dinâmica. É uma satisfação muito grande você estar aqui com a gente. E te agradecer desde já que, quando eu fiz o convite, assim, o cara cheio de atribuição lá, cheio de coisa para fazer, mas aí você de imediato já disse: estou junto, vamos lá, vamos marcar o dia. E eu fico muito contente, muito agradecido por isso. E para quem está entrando agora, essa galera pouco que está entrando agora aí, nessa live, a live de hoje é muito bacana, muito especial. A gente vai falar sobre educação técnica federal, né? E nada melhor do que o professor Marco Arlindo, porque ele é um cara que ele gosta muito disso, ele tem um prazer muito grande de pesquisar sobre a história da administração pública, sobre a história da escola, sobre o ensino federal. Isso é uma coisa fascinante. E, particularmente, para quem não conhece, o campus de São Cristóvão é um campus centenário, na verdade é uma escola centenária, né, que depois entrou para o sistema nesse projeto de Instituto Federal, e tem uma história fascinante. E aí a história dessa live de hoje tem a ver com um livro, né? Tem a ver com um livro, e como amante de boa leitura, e o professor, no caso, como autor, a gente vai precisar se policiar para a gente não ficar aqui, né, no extrapolar, porque com uma hora o Instagram derruba. Mas deixa eu fazer uma breve apresentação aqui para vocês. Professor Marco Arlindo, para quem não conhece, ele é doutor em educação pela UFBA e também mestre em educação pela UFES, graduado em educação física, professor do IFES Campus São Cristóvão, que ele vai falar sobre isso. Os seus trabalhos principais, assim, suas investigações são na temática de educação física, escola, esportes, ensino agrícola, educação profissional, políticas educacionais, história das instituições e práticas escolares. E assim, com esse foco nessa linha de pesquisa dele, de história das instituições, sim, atualmente, né, claro, ele é diretor do Instituto Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão, o atual diretor de lá. E é com base nessa linha dele que a gente focou nessa live de hoje, sobre a história das instituições, né, e práticas escolares. Porque ele escreveu um livro muito interessante, que eu estava falando para vocês. Eu estava licenciado um período do meu trabalho no Instituto Federal da Bahia e estava num período de recuperação e tal, e fui lá, soube desse evento que ia ter de lançamento de autores, todos que publicaram pela EdIFES, né? EduIFES, pela editora, né? EdIFES, editora do IFES. Isso. EdIFES, editora do IFES. E aí vi lá Marco Arlindo, né? E vi um outro amigo meu, que lançou um livro sobre ensino de química e práticas laboratoriais e tal. E aí, para mim, foi uma satisfação, porque eu fui prestigiar o lançamento dos livros desses amigos, dessas pessoas queridas, tanto o Marco quanto o meu amigo Ângelo, que eu espero um dia estar numa live aqui comigo também. E aí, muito me agradou essa leitura, né? Porque uma que eu gosto de ler de tudo, além de biologia, além de evolução, além disso, eu gosto de literatura, e eu tenho uma fascinação por história, né? Por aspectos históricos. E aí, o que trouxe para aqui foi esse livro. Ele vai aparecer ao contrário aí para vocês, mas é o Patrimônio Agrícola de São Maurício, Célula Máter do Ensino Agrícola Federal, em Sergipe, de 1924 a 1934. Vai parecer o contrário, porque... Mas o que me trouxe aqui, o que trouxe essa live aqui hoje, né?
Então, eu queria fazer essa introdução para que a gente para que a gente ganhasse mais tempo em relação a... eu queria que o professor falasse, né, fazer duas perguntas aqui para que quem está nos ouvindo, nos vendo agora, se situe, né, em relação ao tema de hoje. Primeira pergunta, em relação à questão mais geral, o que representa o IFES de São Cristóvão nesse contexto nacional, em relação no contexto regional, no contexto estadual, em relação aos outros campi, no contexto regional, né, no Nordeste, e no contexto nacional, em relação aos outros institutos federais, o que representa os seus aspectos assim tanto geográficos, tanto de extensão, que, salvo engano, é o campus mais extenso de Instituto Federal do Brasil. Nordeste do Nordeste é. No Centro-Oeste tem campus maior. Pois tem esse aspecto geográfico, tem um aspecto da questão social mesmo, né? Vem gente de várias cidades para ir para o campus de São Cristóvão. E no aspecto também que me interessa muito, eu fiz uma live maravilhosa com o professor, o nosso querido Dantas, né? Entomólogo. Uhum. E a gente brincando falou assim que o São Cristóvão é um paraíso para os biólogos. E de fato é um paraíso para os biólogos. Você tem várias salas de aula, né, ali. Então tem essa preocupação, né, com essa questão ambiental, assim, que é muito, muito bacana lá. E a outra pergunta, e isso para você situar, né, a galera, o que é que representa o IFES em relação a esse contexto. E a outra pergunta é mais assim de cunho pessoal. O que representa para você ser professor e agora diretor de um campus com essa magnitude? Fica à vontade. Rapaz, duas perguntas que se eu passar falando, eu vou a 1 hora da live só com essas duas respostas. Hein? Antes de começar a responder, Delvio, agradecer o seu convite, né? Você vem fazendo um trabalho muito legal com esse site, essa página de Biologia Dinâmica, entrevistas muito boas. Eu tive a oportunidade de ver algumas, né, na íntegra, outras, né, pude acompanhar um pouco, mas você está de parabéns, viu? Isso é muito importante no momento desse, que estamos todos reclusos, né? A gente poder compartilhar saberes, né? Compartilhar saberes, isso é importante. Agradecer também aos colegas, eu estou vendo vários colegas aí entrando na live. Gente, minha mãe está aí, minha mãe está acompanhando a live, né? Minha mãe e minha irmã estão acompanhando a live, então assim... Um abraço para a família, o Dantas. Dantas, não, os colegas do campus Davi que estão aí em peso, já vi várias pessoas entrando aí, acenando, agradeço a todos, certo? Não vou citar nomes porque eu posso esquecer alguém, né? Bom... primeiro, Delvio, o campus São Cristóvão, do Instituto, é o único campus, né, que tem, por exemplo, internato. É o único campus que tem internato. Dos 10 campi hoje, que compõem o IFES, é o único internato. É um dos poucos ainda no Brasil que mantém internato misto, feminino e masculino. A maioria optou por um ou outro feminino. A maioria, na verdade, masculino. Tá? É o único campus do IFES que tem refeitório, né? Também é outro detalhe importante. Esses dois elementos, ter refeitório e internato, interessante que nos 95 anos de funcionamento do campus, esses dois elementos sempre estiveram lá. Então, sempre foi uma instituição de internato e sempre, obviamente, nessa instituição de internato teve refeitório na instituição. Tá? É o único campus que a gente pode dizer também eminentemente agrícola do Instituto, né? que tem área, tem uma fazenda, né? Só para você falou em área, a área total do campus são 868 hectares de área. Né? Hoje tem 160 cedido à Universidade Federal do Sergipe, né? Para o campus rural da universidade. Cedida por 30 anos, né, mas mesmo assim ainda são 600 e tantos hectares
né, diária. Né, você frisou bem, é um campus que tem ainda uma quantidade de mata significativa, né? O professor Dantas, eu vi a live, ele disse que fez uma pesquisa lá com as máquinas fotográficas na mata e achou alguns animais que ele ficou surpreso. Por exemplo, vou citar um aqui, a jaguatirica, né? Ele fotografou jaguatirica. Essa jaguatirica, inclusive, de vez em quando vai lá e come umas galinhas da escola, entendeu? Ela não... Mas a gente não vai brigar com ela. A gente não vai brigar com ela. Não, ela... Mas Danta já fotografou a criminosa, né? Que comete o crime. Bem, tem algumas singularidades. É uma mata bastante mexida, você conhece, né? Não é uma mata atlântica assim original, ela está bastante mexida. Por exemplo, a gente tem dendê, a gente tem famílias de dendê dentro da mata, né? Dendezeiros, e não são árvores nativas, né? Então, e elas estão plantadas relativamente em linha, o que supõe que alguém, num passado remoto, né, plantou esses dendês. Né? A gente sabe que ali foi perto de engenho, teve engenho nas proximidades, então pode ser que pessoas que foram escravizadas, né, que não é chamar escravos, né, pessoas que foram escravizadas tenham feito essas plantações. Né? Bom, enfim, agora, a segunda pergunta, eu não sei nem se responder a primeira por completo, mas indo para a segunda pergunta, o que representa para mim, primeiro, a primeira pesquisa que eu fiz lá no campus foi já sobre a história do campus, né, que é essa que a gente vai trabalhar hoje, conversar um pouco hoje. E assim, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu estou à frente hoje de um campus que eu conheço bem a história, né? Conheço bem o seu passado, né? Agora, e tenho a tarefa, né, junto com todos os colegas, obviamente, de construir, né, o presente para preparar para o futuro. Então, isso, para mim, é uma satisfação muito grande, é um desafio muito grande. Né? É um campus, por exemplo, que a gente está nesse momento de pandemia, mas o campus está funcionando, porque os animais, eles não ficam reclusos, eles estão se alimentando. As plantas precisam também ter os tratos necessários para que elas sobrevivam, né? Então, assim, apesar a boa parte dos servidores estarem em casa, fazendo trabalho remoto, outra parte significativa está lá mantendo o campo funcionando. Então, isso também é uma característica marcante do campus, né? Esse laboratório vivo que nós temos. O Campus São Cristóvão, só para falar assim, a impressão, né, uma impressão que eu tenho, eu acho que a palavra que mais define é singular, né? Uma singularidade, uma coisa belíssima, né? Que ali você está, né? Você está dando uma aula ali, não sei o que, para num momento assim, peraí, o que é que eu vou fazer? Respira aquele ar, olha para aquele verde e segue. E a coisa flui. Isso já é uma singularidade incrível, né? Uma singularidade incrível. E só completando, sobre... Dedé, se me permite, diga. Se me permite, completando, tem outro detalhe interessantíssimo do campus. O Rio Poxim, que abastece parte da Grande Aracaju, passa por dentro da escola. Na verdade, um dos braços do Rio Poxim, o Poxim Açu, né? O Poxim Grande, digamos assim, né? E o Poxim Mirim passa do outro lado da escola, a Magé é a escola. Então a escola está entre os dois braços principais do Poxim. O Poxim Mirim e o Poxim Açu. Né? Na verdade, está entre. O Poxim Açu passa por dentro, literalmente, da escola. Né? Então, a gente tem essa... E é de onde a gente faz a captação de água da escola. A escola é outra característica, é o único campus que faz isso. Captação de água bruta, faz todo o tratamento de água para poder abastecer a instituição. E veja, se me ocorreu uma coisa agora, você falando do Rio Poxim, eu não tinha nem lembrado disso. É importante a gente perceber esse detalhe, porque assim, a própria existência do Campus São Cristóvão faz com que, obrigatoriamente, enquanto ele existir e resistir, faz com que ele preserve o entorno. Sim. E acaba tendo, direta ou indiretamente, essa função socioambiental. É uma coisa incrível, isso você falou agora, verdade, porque a própria existência em si, a manutenção desses hectares e do que está dentro desses hectares, de uma forma ambientalmente mais equilibrada, acaba que, por tabela, cumprindo uma função social ainda, não diria maior, mas tão grande quanto, a de formar pessoas.
né? Isso é mais uma coisa que reforça essa singularidade. Né? Perfeito. Me permito citar o nome, não sei se está acompanhando a live, mas me me mandou uma mensagem de acompanhar. Seu João Fernandes, ex-diretor da instituição na década de 50, está com 104 anos. Né, e a filha disse que ele ia acompanhar a live. Se estiver acompanhando a live, eu mando um abraço enorme para o seu João Fernandes. É o diretor com maior idade vivo ainda, né, de toda a instituição. Na verdade, não é só do campus São Cristóvão, não, de todo o IFES. Ele foi diretor no final da década de 40 e início da década de 50 no campus São Cristóvão. E depois foi para Minas, para ser diretor lá em Minas. De outra instituição agrícola também. Eu queria registrar também o nosso a filha dele está dizendo. A filha dele está dizendo aí, a filha dele falou, está firme aqui. Então ele está acompanhando a live. Muita alegria, então, muita alegria mesmo. Fica aqui meu abraço para ele. Outra pessoa, o nosso guru tecnológico, o Antônio está aí. Antônio está aí, nosso grande guru tecnológico. Então, eu queria entrar agora para falar sobre o livro, sobre tua obra, né? O Patronato Agrícola São Maurício, célula máter do ensino agrícola federal em Sergipe, 1924 a 1934, temos aí 10 anos. Antes de eu fazer a primeira pergunta sobre... Eu estava fazendo levantamento sobre São Maurício, e você falou agora há pouco sobre questão de pessoas escravizadas e tal, que é o que é mais correto que a gente coloque, né? As colocações. E, cara, eu vi uma coisa sobre São Maurício, né, que ele era o primeiro santo legionário. E eu acho que, claro, você já deve ter visto isso, ele tem uma representação negra, de um homem negro, na Alemanha. Sim. E alguns outros países. E no Brasil ele é branco, cara. Isso é maluco, isso é uma coisa... no Brasil ele é branco, como se na Europa ele é negro. Então, já fica aqui essa coisa assim, pitoresca que dá uma revolução na cabeça da gente. A gente começa a pensar sobre outras perspectivas, sobre outras óticas. Né? É como se o cara, na Alemanha, né, e ele virou padroeiro. Não é louco isso, não é muito louco isso. É verdade. É verdade. E assim, a representação dele brasileira é branco, mas na Europa branca a representação é negro. É negro. E assim... Ele acabou, era um santo da resistência dos soldados, resistência militar, porque os caras se recusaram a obedecer às ordens do imperador, que eram ordens anticristãs, digamos assim. Ele disse não. Aí a galera dele disse nós também não. Né? E aí os artesãos e camponeses ficaram do lado deles e acabou virando patrono dos artesãos e também dos camponeses, né? E nessa relação. Eu achei só esse fato dele ter uma representação de um homem negro na Europa e o Brasil fazer essa representação de um homem branco já me pareceu uma coisa muito provocativa assim, na minha mente. Né? Mas eu queria começar sobre essa obra, sobre essa tua obra, muito, muito bem escrita, muito bem... você teve muito cuidado, é uma coisa de historiador, assim, você... eu queria te perguntar por que esse recorte temporal? Por que falar, quando tinha esse nome, né, São Maurício, e nesse recorte temporal de 1924 a 1934? Perfeito. Eu vi aí um ex-aluno que disse, manda um abraço, eu vou ter que mandar um abraço, Deuane. Disse, manda um abraço aí, Deuane, um abraço, viu, Deuane? Saudade. Deuane. Mas enfim, o recorte vem de duas situações. Primeiro, 24 é o ano de criação da instituição, certo? E 1934 é o ano que ela foi federalizada. Tá? Então, nos 10 primeiros anos de funcionamento, ela não era uma instituição federal. Ao contrário, por exemplo, do campus Aracaju, que nasce como escola de aprendizes e artífices em 1911, se eu não me engano, 1909, desculpa, e já nasce federal. Lá o campus São Cristóvão não, ele nasce estadual, uma instituição estadual, criada por Maurício Graco Cardoso. Eu até brinco se foi uma auto-homenagem que ele fez quando ele botou o santo padroeiro como São Maurício.
né? Porque esse santo, quando ele colocou como padroeiro da instituição, ele só tinha capela lá no Campo São Cristóvão, né? Patronato Agrícola São Maurício, e numa cidadezinha no sul do país. Então, assim, o santo não era nem conhecido em Sergipe, mas aí o Maurício Graco Cardoso, acredito eu, com uma espécie de auto-homenagem, né? Trouxe o santo a essa... ou ele tinha o espírito legionário e era um católico fervoroso, né? As duas coisas, as três coisas ao mesmo tempo, né? Agora, um detalhe. Essa imagem do santo, a imagem original do santo está lá no campus até hoje. Ah, é? A imagem de 1924 está no campus até hoje. Talvez, eu não sei se isso é fato, mas talvez só tenha imagem de São Maurício em Sergipe lá no Campo São Cristóvão. Olha, mas a questão, aquilo que eu falei lá no começo, a singularidade, né? A singularidade. É verdade. Então, assim, por isso desses 10 anos, né? A criação em 24 e a federalização em 34. Porque quando ela vira instituição federal, não que ela mude muito ainda o contexto dela, mas a roupagem já vai ser outra, inclusive porque ela muda a nomenclatura, ela deixa de ser patronato e vira aprendizado agrícola. Tá? Então, por isso que eu fiz esse recorte de 10 anos. Não sei se ficou claro aí para o público. Sim, ficou, acredito que ficou. O pessoal vai falando aí. A falar nisso, tem umas perguntas que foram programadas, que eu sempre faço 24 horas antes, e tem, sobrando um tempo aqui, a gente atende as perguntas ao vivo. Mas, assim, pegando esse gancho do que você falou agora, da ideia de patronato, o que era, assim, para a galera, minha galera aqui do Biologia Dinâmica, saber, ter uma ideia, o que é que eram e como funcionavam, né, os patronatos, esse conceito, essa ideia. Bom, patronato é uma palavra latina, né? Patronato, um dos significados dela é instituição de assistência e educação ao menor. É interessante também essa palavra menor, né? Eu não explorei tanto assim, mas tem historiadores que trabalham com a história da infância e são muito melhores do que eu vou falar disso. Mas a palavra menor não era usada para qualquer criança, era só criança pobre, órfã, né? ou marginalizada, né? Não era criança de família rica, não era chamada de menor, né? É até uma distinção que era feita. Veja que coisa interessante, né? Eu abordo isso no livro, mas não aprofundo. Tem pessoas muito mais qualificadas do que eu que fizeram isso, né, com muito maior competência do que eu, né? Mas os patronatos, eles foram criados em 1918, né? O Sergipe não foi contemplado no primeiro momento, segundo Milton Ramon Pires, que é um historiador, um professor, desculpe, da Universidade Federal de Viçosa, que fez um trabalho muito bom que eu utilizei, formar cidadãos úteis. Veja, o patronato tinha a função de formar cidadãos úteis. Né? Então, de 18 a 24, tinham 17 instituições desse tipo no país. Eles tinham a principal função de assistência social, basicamente. Era assistir... Mas sempre nessa ideia do utilitarismo, né? Desculpa, sempre nessa ideia do utilitarismo, sim, que para aquela galera da época era uma coisa normal, né? Tipo assim, pegar algo que não está bem, eu vou mudar e vou colocar numa linha. Seria mais ou menos isso? Seria essa ideia? Perfeito. Tanto eu estou de acordo com sua afirmação aí, sua colocação, que a palavra que era usada em maior número era regenerar a infância. Regenerar. Né? A ideia como a infância. Olha, você dizer que um menino de 10 anos já está degenerado, né? Então, mas essa era a ideia. Era algo que estava degenerado, precisava ser regenerado, recolocado na sociedade, ser útil à sociedade. Então, os patronatos, eles tinham esse peso muito grande, apesar de que nos documentos era dito que era uma instituição de assistência, mas uma instituição também de formação agrícola. Só que o peso da assistência sempre foi muito maior do que da formação agrícola. Certo? Então, esse, inclusive, é um dos elementos que leva a muita contestação sobre o modelo. Né?
Aproveitando isso aí que você falou, em que momento, Marco? Claro, assim, a gente discutindo essa questão do livro, claro que eu vi muito isso apurado dentro de você, dentro da tua obra, mas eu queria que você explicasse para a galera em que momento essa ideia, você começou a falar sobre isso aí, essa ideia, esse conceito de patronato vai cedendo lugar para o conceito de aprendizado. Como é que isso vai mudando aí nesse recorte que você relata? Na verdade, os aprendizados agrícolas, eles já existiam. Tanto é, o meu doutorado é sobre isso, inclusive, né? É sobre a formação da rede federal de ensino agrícola. O meu doutorado é sobre isso. Então, eu deixo de lado, digamos assim, o patronato e vou para a rede federal, né, de ensino agrícola. Os aprendizados foram criados em 1910 por Nilo Peçanha. É interessante, Nilo Peçanha era para ser consagrado na educação profissional. Ele criou, em 1909, as escolas de aprendiz e artífices, que deram origem às escolas industriais urbanas. Em 1910, ele criou os aprendizados agrícolas, que deu origem à rede federal de ensino agrícola, as escolas agrotécnicas, digamos assim. O Liceu de Artes e Ofícios era com ele? Desculpa, Liceu de Artes e Ofícios era com ele, eu acho que era anterior a ele, né? Liceu de Artes e Ofícios. Era anterior, acho que era existiam os liceus, existiam liceus já no século XIX, né? No século XIX. Bem antigo, né? Bom, mas enfim, em Sergipe não foi criado os aprendizados, nenhum aprendizado. Aliás, foram criados poucos no país todo. Quando ocorreu, em 34, é feita uma nova Constituição, né, a Constituição de 34, né? A gente tinha uma Constituição de 1891, né, a primeira Constituição da República, e em 1934, vem a segunda Constituição da República. Nesse momento, é discutido também o modelo educacional do país. Nessas discussões, se coloca da necessidade de criação de uma instituição de ensino agrícola em cada ente federativo. É nesse contexto que o patronato agrícola, ele já muito contestado aqui em Sergipe, ele vai se federalizar. E por um detalhe também interessante, Augusto Mainá, que era, nesse momento, presidente, né, do Estado, Augusto Mainá tinha participado das revoltas tenentistas da década de 20. Então, Augusto Mainá tinha algum prestígio, né, naquele momento, né, no governo federal, e ele conseguiu, né, de certa forma, o prestígio dele, ele usou o prestígio para trazer um aprendizado para cá. Para criar uma instituição do zero é difícil, então o patronato, que já vinha sendo contestado, e era uma instituição agrícola, foi transformado em aprendizado agrícola. Né? Então é esse contexto, né, que marca essa transição de patronato para aprendizado. Interessante, assim, eu pensando em muitos outros movimentos que acontecem no Brasil em relação a outras instituições e tal, ou outras formas de se encarar as coisas, parece que a gente, não sei, é uma observação assim, meio que está de fora, lendo teu livro e olhando para a história, parece que as coisas vão sendo meio que enviesadas, né? Vem uma corrente que vai empurrando para que mude, porque elas por si só, né? Não é porque tem essa questão do conceito, e o conceito, né, a gente sabe que um conceito não muda de uma hora para outra, e precisa todo um contexto social, quer dizer, a gente falar coisas hoje, certas expressões, como a gente está falando, né, de escravos ou de pessoas escravizadas, né, isso muda completamente a percepção, né? Assim, muda a percepção. Então, assim, a forma como o mundo vai pensando, como a sociedade vai pensando, então, isso também vai moldando. Me parece, eu tenho essa impressão, Marco, que, assim, a concepção dos institutos federais é uma coisa vanguardista demais, cara, é uma coisa do século XXI para lá, olhando para frente. Eu tenho essa impressão. Mas não é, cara, porque você vê só, o garoto entra fazer um curso técnico, ele tem a possibilidade de fazer um curso superior tecnólogo, tem a possibilidade de fazer um mestrado e doutorado também, quer dizer, e de continuar pesquisando no próprio campo.
o garoto que vem do interior, ele tem a possibilidade de, não precisa mais, como acontece na Bahia, a Bahia é quase como um país, o cara não precisa gastar 600 quilômetros para estudar em Salvador, ele está lá no interior dele, no sertãozão, um camp cujos cursos têm a ver com a dinâmica do entorno, né, da sociedade. Assim como em Pernambuco, o cara não precisa sair lá de Petrolina para ir para Recife, para a antigo Cefet. Então, me parece, Marco, eu queria que você comentasse sobre isso, antes da gente ir para a próxima etapa, para a próxima pergunta, comentar sobre isso. Como é que a concepção do Instituto Federal traz essa dinâmica para essa evolução social, digamos assim? Eu concordo aí com você que essa ideia, vamos usar a palavra vanguardista, né? Eu não gosto muito dessa palavra vanguarda, mas assim, vamos deixar essa expressão, vanguardista. Essa ideia do menino entrar, fazer o ensino técnico, ele poder verticalizar o ensino, fazer ensino superior, fazer mestrado, fazer doutorado, como vários institutos já possuem, é fantástico. Além da formação inicial e continuada, né? Dos cursos FIC, dos cursos do Mulheres 1000, essas ações variadas que o Instituto tem. O Instituto, eu vou dizer... Do EJA, né? O EJA, como concepção, ele está anos-luz na frente da universidade. A universidade é algo, eu vou usar uma expressão medieval. Ela está parada no tempo que ela começou. O Instituto não, é algo muito moderno, muito dinâmico. Ele traz dinamismo na sua concepção e na sua ação, né? Haja vista, durante a pandemia, aí, o que os institutos estão fazendo, né, no país inteiro. É algo fantástico. Eu tiro o chapéu para a ideia, né, e para a concepção. Eu só tenho outra coisa, a capilaridade dos institutos é algo, como você disse, que possibilita que o estudante ele não saia do seu local para buscar estudo como era no passado. Né? No passado, estudo de qualidade, né? 600, 700 quilômetros. Estudo de excelência. Isso, para buscar ensino de qualidade. Você pode ir ali do seu lado, a 20 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros de sua casa, buscar. Sim. Isso é fantástico. Eu só tenho um problema com a agressão dos institutos, que é a questão da identidade dos campos. O Instituto, de certa forma, ele tentou, eu vou usar uma expressão aqui até pesada, pasteurizar a coisa. Por exemplo, um campus como o nosso é um campus que tem uma identidade própria. Quando você diz que é todo instituto, você parece que bota tudo no mesmo saco. E não é. Cada campus tem a sua dinâmica, a sua identidade. Isso tem que ser respeitado. Entendeu? Eu acho que esse, a meu ver, é o único, eu vou dizer, o único problema da criação dos institutos. Tá? A nossa amiga Gleise, professora Gleise, falou que justamente a pandemia mostrou que os institutos federais promovem ciência. Boa observação, Gleise. Excelente observação. Marco, eu queria te fazer outra pergunta, e podemos passar para a próxima pergunta. Se a gente deixar, a gente vai conversando. Mas, porque eu sou apaixonado pelo Instituto, porque assim, eu sou filho de escola técnica. E quando eu fui fazer doutorado na UFRJ, eu comecei a trabalhar com uma coisa que só se discutia em nível de pós-universitário, que era a questão dos biocombustíveis. De repente, se criam escolas técnicas ou institutos federais, onde você vai pegar aquilo que só se dá em nível pós-universitário e ensinar no curso médio. Isso é uma coisa linda, cara. Isso é uma coisa linda. Porque é um desafio, te desafia para transpor a linguagem, matemática, biológica e tal, e ao mesmo tempo te instiga justamente para você divulgar, sabe? Você acaba sendo um divulgador, além de professor, para além dessa função, você é um facilitador e um divulgador de ciência, do que está acontecendo na Alemanha, do que está acontecendo nos Estados Unidos, nos melhores centros. Você chega para o teu aluno no sertãozão e diz, olha, cara, isso aqui
Isso é lindo, isso é lindo. E essa dinamização. E pegando todo esse contexto, eu queria te perguntar o seguinte, o que é que esse período do teu livro, esse período de 24 a 34, ele vem trazer de lição ou de reflexão para o IFES São Cristóvão, século XXI? A pergunta é complexa. Veja, desse momento a gente não guarda muita coisa, até porque os níveis de ensino são diferentes, né? Mas, assim, eu entendo que a ideia de que uma instituição educacional, ela não está ali só para passar o saber sistematizado. Ela quer um pouco a mais do que isso. Né? Essa ideia da assistência, não há aquela assistência no sentido de dar algum... Aquela coisa como os políticos, infelizmente, ainda fazem no interior. Não é esse tipo de assistência, não é assistencialismo, é assistência mesmo. Né? Eu acho que essa marca da assistência que estava lá em 24, na criação, ela, de certa forma, óbvio, com roupagem completamente diferente, ela permanece hoje. Por exemplo, os institutos têm os programas de transferência, digamos assim, de renda, que é o PRAE. São os programas de permanência estudantil. Né? Só para você ter uma ideia, hoje, o Campus São Cristóvão atende a 60% da sua clientela com algum tipo de programa de assistência estudantil. Então, essa ideia da assistência, ela estava lá já presente em 24. Óbvio, sem querer ser anacrônico, né? Sem anacronismos. Ela é muito diferente do que é praticado hoje, mas ela estava presente também. A ideia também por exemplo, no internato, de você passar valores, normas, disciplina, né, que estava presente lá também no início, hoje também está presente, né? O pessoal reclama muito do disciplinamento, né? Disciplina é essencial para qualquer coisa. Não é à toa que Renato Russo, numa música famosa, dizia: disciplina é liberdade. Só o sujeito disciplinado, ele é livre. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso tá lá no nascedouro do campus e permanece hoje ainda. Obviamente, antes de eu ser criticado aqui, com outra roupagem completamente diferente. Então, eu acho que é isso. E outra coisa. Deixa eu só completar. Apesar de ser uma instituição, como eu disse no início, muito marcada pela parte assistencial, mas existiam pesquisas. Só para você ter ideia, se tentou colocar lá o bicho da seda. Veja que loucura. Bicho da seda botaram lá no campus, na época no patronato, fizeram experiências lá. E alguns outros tipos de culturas fizeram experiências. Bem rudimentares, óbvio. Não é nada parecido com o que se faz hoje. Mas, de certa forma, é um rudimento da ciência, né? Que é praticada hoje dentro do Instituto também. A professora Selene entrou aí, ela sempre tem acompanhado as lives aqui. Um abraço, Selene, minha querida, grande professora de português. E eu vi meu irmão está aí na live. Meu irmão foi interno da escola em 89. Meu irmão foi interno do Campus São Cristóvão, na época escola agrotécnica. E está aí na live. O Dantas está falando que vão botar, acho que o bicho da seda novamente. Está rindo aqui, está rindo. Tá vendo? Eu já vou dizer que ele não é pioneiro, né? Quem fez isso fez em 1925. Então ele está aí 94 anos depois. Marco, eu vou ver aqui. Acho que tem umas duas perguntas que eu tinha selecionado aqui, da audiência, né? Deixa eu ver aqui. A primeira delas. Bom, tem uma pergunta aqui, vocês devem estar vendo aí. A suspensão de aula. Estou vendo. Eu acho que ele está se referindo à pandemia, né? Tanto tempo parado como agora. Mas o próprio Marco já falou, não necessariamente aula, mas atividade não pararam, porque os bichos e as plantas não podem parar. Nós, de aula, especificamente, só para responder ao colega que fez a pergunta,
de aula já teve algum tempo, alguns momentos que a gente ficou sem aula por algumas razões. Por exemplo, no passado mais recente, estou falando mais recente aí, 20 e poucos anos atrás, teve um incidente no refeitório. Recente para a gente que é coroa, né? 20 anos para a gente é recente que é coroa. Né? Por aí. Que caiu o teto do refeitório e os alunos foram mandados para casa. E passaram uma temporada, aí, alguns meses em casa, até que fosse ajeitado o teto do refeitório. Então, situações assim, né, típicas, mas que a gente passou algum tempo sem aula em função de algum problema assim, de infraestrutura, certo? Mas nada comparável. Não, como esse, a última vez na história, a escola não existia ainda, né? Foi em 1918, né? A escola não existia ainda. Deixa eu ver mais aqui. O IFES São Cristóvão sempre teve esse perfil agrícola. Existe a possibilidade de se autossustentar? Eu acho que essa pergunta está relacionada em produzir a própria comida, deve ser alguma coisa nesse sentido. Olha, eu vou dizer, sempre foi agrícola. Isso aí já é a primeira parte da resposta, já digo, sempre foi agrícola. Eu digo que são uma das almas, né? Não é a alma que a gente conversa, não, viu? A alma que a gente conversa, não. Rapaz, o pior que eu pensei nisso. Piada interna. Depois eu explico para a galera. Depois você fala pro público. Uma gíria recifense. Então, depois você explica. Bom, eu digo que uma das almas do campus é a natureza agrícola. Né? É o cursos voltados para a área agrícola. Sempre teve. Tá? Agora, a possibilidade de autossustentar, eu posso dizer, como pesquisador, que ele nunca foi autossustentável. Sempre precisou de recursos do governo federal para se sustentar. E, quando era estadual, passou por grandes problemas financeiros, porque o governo estadual não passava recurso suficiente. Estava agora recordando algumas coisas, lendo algumas anotações, e vi, inclusive, uma anotação de um diretor da década de 20, reclamando que estava faltando dinheiro para manter a instituição. Então, assim... Já é antigo. Vem de muito longe. Eu acho que essa resposta a essa pergunta já cabe uma outra que tem aqui, selecionada aqui, que é sobre recursos. Deixa eu ver aqui. Cadê qual foi? Deixa eu ver aqui. Cadê? Como gerir o campus em meio a questões de orçamento e tal, limitantes? E que isso é uma questão que não é de São Cristóvão, é uma questão do Brasil. É verdade, não é só de São Cristóvão, mas os campos agrícolas. E aí eu vi que tem um colega lá eu acho que é de Espírito Santo, ou do Rio de Janeiro, está aí na live, Walter. Os campos agrícolas, eles sofrem mais com isso. Porque o custo de manutenção de um campus agrícola não vou dizer que é muito, não, para não ser, né? É maior do que um campus urbano. Só para você ter uma ideia, a gente está parado agora, todo mundo parado, né? Aí eu liguei para o colega que é diretor do campus Aracaju, perguntei a ele quanto foi a redução da conta de energia. A conta de energia dele, que era de 60 mil, baixou para 20 mil. É uma redução significativa, né? Com a parada das atividades. A da gente, que era 50 mil, baixou para 33. Aí você diz, ou seja, baixou, né, para a gente também, mas isso mostra que o campus se mantém funcionando, mesmo sem estudante. Né? Precisa manter funcionando. Então, esse é um problema sério de orçamento. A gente tem que arrumar fontes alternativas, porque para o campus sobreviver, vai precisar de recursos. Que entra naquela questão que você falou, né? É preciso olhar, dentro dessa perspectiva de institutos, olhar as peculiaridades, né? É preciso olhar as peculiaridades. Você não pode comparar a estrutura, a organicidade do Campus São Cristóvão com o de Aracaju, né?
é outro público, é outra perspectiva, é outra vocação, são outras demandas, então é muito diferente, né? Isso que você falou faz muito sentido, e justamente você mostrando essa questão das contas, né? Essa questão das contas de um luz. exemplo dessa dinâmica do campus como é diferente. Agora na questão da entrega das cestas do PENAI, do programa de alimentação, né, estudantil. A maioria dos campi deixou para os alunos irem pegar na sede. A gente teve que levar na casa dos alunos. A gente rodou esse estado todinho e ainda a Bahia. A gente foi bater numa cidade chamada Santa Luz, nem sabia que existia na Bahia. Santa Luz. Nova Açores, na Bahia. A gente foi em Traipu, em Alagoas, levar cesta. Então, mostra que o campus, os nossos alunos vêm de diversas localidades. Né? Não é só de Sergipe, né? Vem de outros estados também. A Cajutiba, Esplanada, Rio Real, isso tudo a gente foi levar cesta. Tem lugares que é mais perto o cara estudar aqui de que estudar na Bahia. Tem lugares que tem interiores. Isso mesmo. E aí você tem uma dentro desse âmbito rural no campus, né? Me parece que dentro desse âmbito rural você tem uma diversidade dentro do próprio nicho rural. Desse nicho rural, você tem uma diversidade entre os lugares diferentes onde os alunos vêm. Então, parece que eles vêm com informações e formações diferentes, né? Isso dá um mosaico interessante e acaba naquela palavra que eu usei lá no começo, singularidade, acaba também isso contribuindo para a singularidade, né, do campus. Perfeito. Marcos, assim, Marco, a gente está caminhando no tempo e, assim, a primeira coisa que eu queria registrar é que a quantidade de pessoas que está assistindo essa live se manteve estável, ou seja, do começo até aqui. Então, isso tem muito a ver com o teu carisma, com a simpatia e com o teu domínio assim, pelas coisas que você se propõe a fazer. Aqui, especificamente, falando sobre esse recorte temporal, né, do livro, falando sobre o Patronato São Maurício. E isso faz com que a gente fique assim, muito, muito honrado e agradecido por você estar participando aqui, né, do Biologia Dinâmica, que a nossa proposta é uma proposta assim, de trazer conhecimentos, trazer ciência, informações relacionadas à educação científica, técnico-científica, para um público bastante abrangente. Tem gente aqui que curte mais bioquímica, tem gente que... Mas a nossa proposta é essa, e é uma proposta a gente espera estar fazendo isso com a maior brevidade possível, de estar fornecendo conteúdo para que a sociedade, de um modo geral, a custo zero, e sem retorno nenhum para mim, ela transite pelo conhecimento. Então, eu acho que essa pandemia, ela só filosofando um pouco, viajando nessa história, ela trouxe essa oportunidade para a gente perceber e se perceber, né? Perceber o aluno e tal. Então, se a gente tem esse canal aqui, consegue transmitir conhecimento, informações e tal, isso já deixa a gente muito feliz. A gente já cumpriu uma função importante enquanto professor, enquanto educador, enquanto pesquisador. E aí, tua participação hoje, ela está trazendo, assim, essa confirmação para mim, né? Porque você já veio para cá com a tua galera, e a galera veio para cá e ficou todo mundo aqui, porque as pessoas querem te ver e te ouvir falando sobre isso. Então, de modo que eu te agradeço mais uma vez, eu queria que você fizesse tuas considerações finais e ficasse à vontade, falasse sobre projetos, perspectivas, contatos, canais, o que você quiser falar, fica à vontade, a casa é tua. Olha, Dave, primeiro, eu já agradeci no início, mas tenho que agradecer de novo. Você não sabe o prazer que eu tenho em falar sobre a instituição. Não é sacrifício nenhum para mim. Eu acho que se me chamarem para falar sobre o campus todo dia eu estarei onde me chamarem. Eu adoro falar sobre o campus, é uma das minhas paixões, né? Por isso que eu tenho que me controlar um pouco, né? Porque quando você fala sobre uma paixão, acaba cegando, né? Eu tenho que deixar que a racionalidade venha
para eu falar também com a razão, né? Até que a paixão esteja ali, mas que a razão também, né, venha junto. Então, quero agradecer a você. Dizer a você que se você quiser marcar outra para amanhã, eu estou junto aí. A gente conversa de novo. Na verdade, Marco, deixa eu te falar um pouco sobre essa mídia aqui, né? Eu tenho um canal já faz um tempo, um canal no YouTube, né? E o canal deu uma emperrada e eu não estava nem com paciência, nem muito inteirado assim. Aí o nosso amigo Antônio deu uma ajuda forte, assim, eu comecei a voltar, depois tive os problemas de saúde, larguei de lado e tal. E nessa pandemia, eu nem gostava do Instagram. Eu achava um negócio esquisito, é para criança, não sei o quê. Mas eu vi que a comunicação aqui é justamente para essa galera que a gente precisa se comunicar. É com essa galera que a gente precisa comunicar e que eles adoram isso. Eles gostam de ver os mestres aqui, né? É claro que a proposta tem essa descontração, mas uma descontração no bom sentido, porque a gente não coloca o conhecimento e a ciência de uma forma careta, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer esse pessoal para dizer, olha, isto é possível, discutir isso, debater isso é possível, né? De modo que acredito que a gente está cumprindo esse papel e a tendência é que cresça. E minha ideia de crescer aqui é crescer no sentido de que cada vez mais pessoas têm acesso a esta ou estas informações. Ponto. Essa é a minha ideia de crescimento. Se não for isso, não tem sentido. Então, você não vai ver plantando bananeira para poder ganhar likes. Isso seria uma imagem do inferno. Mas eu fico muito feliz. O Dantas mesmo, o Antônio, a Rita, a professora Rita, que veio no começo, foram assim lives que trouxe uma galera, essa galera jovem, adolescente, pós-adolescente, universitários, pós-universitários, tem até pesquisadores aqui e tal, contemporâneos mesmo e tal. Então o pessoal está todo nessa vibe, sabe? Nessa onda, né? Nessa coisa assim. Então eu fico já feliz por conta disso. Na próxima terça-feira que vem agora, a gente vai ter aqui um filósofo falando sobre a negação da ciência. Negar a ciência para quê e por quê. Essa é a provocação. E o professor Arthur, ele vai trazer uma discussão muito, muito interessante. O professor Arthur, que ele é doutor em filosofia e mestre em filosofia pela UFMG, aliás, uma parte ele fez doutorado na Alemanha, e eu fiquei muito contente porque o professor Arthur, ele trouxe, de imediato, assim, né, porque eu fiquei preocupado com os horários, as coisas dele, para aceitar e tal, e ele, de imediato, ele topou. E de modo que eu já quero aproveitar aqui e fazer esse convite para quem está aqui nos assistindo, inclusive você, né? Eu gostaria que você assistisse também, se você puder, terça-feira, inclusive e principalmente você, terça-feira, porque o tema é um tema muito instigante, né? Provocativo. A negação da ciência, ela sempre existiu. Quando ela existiu, fez mal. E atual, hein? Provocativo e atual. Então, de modo... Deixa eu completar aqui. Agradecer os ex-alunos que estão na live. Eu vi passar aqui, pena que não dá para a gente se concentrar, ou a gente fala ou a gente olha os nomes que vão passando ali, né? Mas vi vários ex-alunos, muito, muito legal. Vi um ex-aluno aqui de muito tempo, Charlie, eu acho que estava aí na live. Charlie, ele ganhou o mundo, literalmente. Esses tempos ele estava no exterior, né, fazendo, não sei se era mestrado, doutorado. Então, assim, muito feliz com isso. A gente vê nossos alunos, assim, crescendo, né, se desenvolvendo, buscando seus caminhos. Eu acho isso fantástico. Então, muito obrigado aos ex-alunos que estão participando aí da live. Franzoni, estou vendo aqui, já mandou uma palminha. Então, assim, vários ex-alunos estão aí. Os colegas do campus, muito obrigado mesmo pela escuta. Né? Eu acho que os colegas já estão enjoados, já me viram falar desse assunto, eu acho que umas 20 vezes já, no mínimo. E, olha, para o mal de vocês, como a reforma da Previdência passou, eu vou passar mais uns 20 anos, 21 anos trabalhando,
Se me chamarem todo ano para falar sobre a escola, vai ser todo ano a mesma ladainha. Então, né? Segure. Bom, os colegas de outros estados que estão aí, né? Eu vi Natália, que está afastada em Portugal, apareceu aí na live. Walter, que é professor do IFF, né? O seu João Fernandes, ex-diretor da instituição, personagem importantíssima da história da instituição. Né? Então, assim, todos os colegas docentes, administrativos, enfim, todos os colegas que estão aí participando, amigos que estão participando, fico muito feliz com a presença. E você tem um canal, né? Você tem um canal. Então, é isso que eu vou dizer. Semana passada, na segunda-feira, aliás, essa semana, a gente teve a primeira live do canal do YouTube GEP7IFES, GEPSET-IFS. Procurem lá no YouTube, né? Repetindo, GEPSET-IFS. Essa semana a gente teve o professor Joaquim falando sobre internato, né? Foi muito legal, muitos colegas participaram também. E essa segunda-feira, agora à noite, o professor Jorge Carvalho. Jorge Carvalho escreveu um livro da escola dos 80 anos, Memórias do Aprendizado, um livro muito bom. Quem quiser saber a história da escola com mais detalhe, leia o livro do professor Jorge Carvalho, Memórias do Aprendizado. Mas na segunda a gente vai falar sobre outro elemento que estava presente no patronato e que o professor Jorge escreveu um livro sobre isso, sobre a escola de Baden-Powell. Ele vai escrever, a gente vai falar sobre escotismo. Cara, escotismo. Quando é segunda-feira? Segunda-feira, às 19 horas. Assim que eu sair aqui, vou me inscrever nesse canal. Pronto. Pô, já tô dentro, já tô lá. Segunda-feira o assunto vai ser esse. O CARD já foi passado até para a União Escoteira do Brasil. Eu acho que a gente vai ser uma live com muita gente assistindo. O livro do professor Jorge foi tão bem aceito que está esgotado. E a Amazon o livro agora em forma de e-book, está vendendo o livro em forma de e-book, a Amazon. Maravilha, então, maravilha. Eu acho que vai ser muito bom. O professor Jorge foi ex-secretário de Educação, né, até recentemente. Então, eu convido a todos para segunda-feira no canal do GEP7. Né? E em breve, Edelmo, vamos combinar para você ir para lá também, para a gente bater um papo e continuar a nossa conversa. Será uma honra, será uma satisfação. Eu vou estar lá, segunda-feira agora, vou estar lá sim, já terminar aqui, já vou me inscrever. Mais uma vez, lembrando, vocês que acompanharam até agora, eu vi que o público está muito estável, muito obrigado. Aproveitem, sigam a gente aqui no Biologia Dinâmica, no Instagram, e vão lá também para o YouTube, do canal do Biologia Dinâmica, e lá vocês vão ter resolução de questões do Enem, vão ter discussões sobre temas críticos da biologia, temas laterais, etc. Está muito interessante. E terça-feira, professor Arthur Grupilo, da Universidade Federal de Sergipe, vai estar aqui discutindo sobre pseudociência. Arthur Grupilo, terça que vem, 18 horas. Mas antes disso, segunda-feira, eu vou estar com o professor Marco Arlindo acompanhando, vou estar com o espectador lá e dando aquele abraço virtual aqui, Marco, e você, na galera que acompanhou até agora. E muito, muito feliz. E é isso, cara. Um abraço e muito obrigado. Obrigado a você e obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. Até logo. Tchau.